Policiais investigativos explicam o caso Flor de Lis com riqueza de detalhes. Esta é mais uma etapa que envolve o caso Flor de Lis, que estamos documentando passo a passo, no estilo jornalismo narrativo factual, para a produção posterior de um documentário único sobre o caso Flor de Lis, para o qual estamos coletando todo o tipo de material ligado aos autos do processo, depoimentos e investigações. Temos já mais de 40 matérias documentadas do passo a passo e dos rumos que este processo vem tomando, desde a prisão dos demais filhos de Flor de Lis, em qual ela própria se tornou ré. Para quem não conhece o caso, estamos documentando o passo a passo do crime sobre o caso Flor de Lis, a deputada pastora que foi denunciada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro por ser a mandante da morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, onde envolve seus filhos, netos e comparsas no crime. Até o momento, a considerada ré ainda se encontra em liberdade. Ela tem imunidade parlamentar por ser deputada federal. Outro inquérito foi aberto e há novos indícios investigados ligados à deputada. Com este crime, foram evidenciados outras possíveis práticas ilegais da deputada, como rachadinhas em seu gabinete, lavagem de dinheiro, adoções ilegais, envenenamento, produção de documento falso, obstrução de justiça e condutas incompatíveis com a imagem pública sempre defendida pela ainda deputada pastora Flor de Lis. Sua história toda começou a ser contada na mídia, tendo como alicerce a maternidade, uma mulher que adotou 55 filhos e que amava a todos igualmente. Daí cresceu seu império religioso e político. O que comentávamos entre nós é que o fato da arma ter sido deixada na própria residência onde ocorreu o crime seria provavelmente pelo fato das pessoas envolvidas no assassinato terem achado que, por se tratar de um crime envolvendo uma deputada federal, ele ficaria impune. Essa foi a frase dita pelo primeiro policial investigativo, este da equipe de Bárbara Lomba, que vamos tratar agora. Foram ouvidos 2 policiais investigativos, um de cada equipe, um de Bárbara Lomba, a primeira delegada, e outro de Alan Duarte, o segundo delegado do caso. O que vamos tratar aqui é dos principais pontos abordados no depoimento dos policiais, onde informações convergem, mas algumas outras detalham ainda mais as investigações. Vamos apenas expor o que houve, foi perguntado e respondido pela visão do policial investigativo, começando por aquele de Bárbara Lomba. O que comentávamos entre nós é que o fato da arma ter sido deixada na própria residência onde ocorreu o crime seria provavelmente pelo fato das pessoas envolvidas no assassinato terem achado que, por se tratar de um crime envolvendo uma deputada federal, ele ficaria impune. Essa foi a frase dita pelo primeiro policial investigativo. E então começaram as indagações da promotoria. Policial, como começou as investigações? Como a DH começou a trabalhar o homicídio? Perguntou. E o policial rebate com uma outra pergunta. Só por entendimento, esta seria a segunda fase das audiências? E o promotor responde, sim. No que a juíza interfere e diz, não. Na verdade, o senhor foi ouvido em outro processo, que é o homicídio consumado, imputado de início a Lucas e Flávio. Eles já estão presos desde 17 de junho de 2019. Este crime aqui, no caso, é imputado a outros réus e também tem outras investigações. Ele perguntou porque provavelmente depois também na parte que resguarda aquela indicada pela juíza, ou seja, onde somente Lucas e Flávio foram supostamente réus partícipes. E o promotor continua. Agora estão presentes outros autores e partícipes no crime de assassinato, envenenamento e também em relação ao documento falso, que é a carta que Flor de Lis fez chegar ao filho Lucas, através de jogos políticos para que ele copiasse com sua própria letra, assumindo o crime e dando a Misael, Wagner Pimenta e Luan Alexander, outros filhos da deputada, como mandantes. Acredita-se por eles terem deposto contra a mãe. Abro um primeiro adendo. Segundo fontes, estes filhos que depuseram contra a mãe não o teriam feito por afeto absoluto ao pai, e sim por uma guerra interna de 2 facções, como nominaram os delegados, e que já foi documentado aqui. Uma disputa que, segundo estas tantas fontes, sempre ocorreu por dinheiro,
poder, influência e prestígio. O promotor explicou ali também que estaria sendo tratada a questão dos envenenamentos que vinham sendo realizados na vítima da parte de alguns réus, que teria começado 1 ano antes da morte do pastor. E o promotor confirma. Este processo ao qual o senhor se referiu foi o anterior ao caso consumado. E este aqui é o processo 777, ou seja, a continuação do que vocês desmembraram nas investigações. Então, apesar do senhor já ter sido ouvido, o senhor terá que depor novamente, infelizmente. E segue dizendo que, na verdade, ali se trata, além dos envenenamentos, o episódio das cartas. Vamos começar pelo homicídio, diz o promotor. E o policial. Então, doutor, eu não trabalho no esquema de plantão. Salvo engano, o crime ocorreu em um domingo. Eu componho a equipe da delegada Bárbara Lomba e nós fomos acionados por ela, que tomou conhecimento através da equipe de plantão para que tomássemos as providências necessárias. Então, fomos todos à delegacia para iniciar as investigações imediatamente. Recolher provas, ouvir testemunhas, porque tem coisas que acabam se perdendo. Então, realmente, fomos no domingo mesmo. Fomos na residência, entornos, condomínios, refizemos o trajeto do carro, vindo do Rio de Janeiro, enfim. E foi alegado pela senhora Flor de Lis que houve uma suposta perseguição de motocicletas a eles, desde o bairro de São Francisco. Então, nós coletamos imagens desde a descida da ponte Rio-Niterói, até a residência do casal, porque a gente queria entender esta dinâmica do fato. E este fato foi descartado imediatamente. Solicitamos marcadores de placa com a prefeitura, não houve perseguição. A prefeitura tem um mecanismo que ela faz como se fosse um monitoramento, uma cerca eletrônica pelo veículo informado e monitora o local por onde ele passou desde que tenha este sistema. E o senhor lembra se houve outra manifestação de carros entrando ou saindo da casa? O policial pede desculpas se não lembrar a exatidão da ordem cronológica, pois é da equipe de Bárbara Lomba, ou seja, faz 1 ano quase que ele saiu deste caso. Mas mesmo assim, os policiais, o primeiro e o segundo, demonstraram ter uma memória invejável. E ele prossegue. Então, doutor, preliminarmente, checamos tudo desde a chegada do carro da vítima com a senhora Flor de Lis e os depoimentos dela. Foi ali onde constatamos que as informações não batiam. Uma hora ela disse que o carro saiu pela frente, outra hora por trás, enfim, se confundiu muito. O promotor, então, com perguntas assertivas, indagou sobre Lucas. Então, doutor, a questão do Lucas, na verdade, ele chegou com um amigo gordinho, motorista de Uber, se não me engano, chamado Daniel Soter. Entrou em casa, deixou uma mochila e voltou para o Uber e foram embora. E sobre Flávio e Lucas no dia seguinte ao crime, o que foi apurado? Pergunta o promotor. A parte que eles se encontram no crime é que Lucas, ele fez a ponte entre Flávio e este Daniel Soter, que levou o Flávio ao Complexo da Maré para adquirir a arma do crime. E isso foi muito tempo antes do crime? O senhor se recorda, indaga o promotor, já emendando outra pergunta sobre a arma. Doutor, se não me engano, foi na sexta-feira que precede o crime. Uma pistola marca Bersa 9mm, confirmando os depoimentos anteriores dos 2 delegados. Foi encontrada em um armário alto em um dos cômodos da casa. São muitos cômodos. A arma foi apreendida no quarto em que dormia a mãe da senhora Flor de Lis e, eventualmente, o Flávio. O armário devia ter uns 2,15 m mais ou menos de altura e tinha aquela parte aprofundada em cima. E vocês tinham alguma expectativa enquanto buscavam essa arma? Vocês se surpreenderam com algo? Na verdade, a gente ficou surpreso e foi algo que comentamos depois entre nós, que mesmo com a repercussão que tinha dado o crime, o acusado decidiu manter a arma dentro de casa. E isto pra gente seria uma certeza que ele tinha de que ia ficar impune, segundo a visão da polícia investigativa, e que a casa não fosse sofrer qualquer tipo de medida, talvez por ser habitada ali por uma deputada federal. Isso, de certa forma, tranquilizou o autor, respondeu o policial. Foi feito um exame preliminar entre os estojos e a pistola para confrontar? Sim, doutor. Na DH foi feita uma coleta padrão e lá tem uma máquina onde é feita esta análise. A coleta de padrão alimenta um banco de dados que, em um determinado momento, este banco de dados afirma categoricamente que aquela arma foi a mesma arma utilizada em um crime que às vezes aconteceu 5 anos atrás, por exemplo. Então, é uma praxe da DH. Depois foi feito o laudo do ICCE, que é um outro tipo de laudo, que traz outro tipo de informação, que vai afirmar que aquele mesmo estojo utilizado no crime, por exemplo, foi deflagrado na mesma arma que foi utilizada no mesmo local do crime, entende?
O promotor então prossegue. E sobre os depoimentos de Lucas e Flávio? Então, doutor, o Lucas chegou a mudar as versões dele em depoimentos. O Flávio não me lembro. O que ele disse foi que havia comprado a arma para matar Lucas, pois tinha um problema com ele. E ao mesmo tempo, Lucas foi a pessoa que Flávio pediu a indicação e até para acompanhá-lo para comprar a arma. O réu disse ainda que naquela noite, não encontrando Lucas, acabou matando Anderson para não perder a viagem. Palavras do policial que finalizou esta etapa dizendo: hipótese obviamente descartada, não fazia sentido algum, totalmente fora do aceitável. Doutor, o que ficou muito claro para a gente durante as investigações é que havia uma segregação muito forte entre os filhos de primeira geração e os demais, especialmente os biológicos e os netos biológicos, que determinavam ali uma relação muito imperiosa na casa, na igreja e na política. O que foi apurado depois é que houve um conluio e a pessoa de fora deste contexto que acabou participando, sem entender por quê, foi Marzi, que participou disso e citou coisas já sabidas por aqui e muito difundidas pela imprensa, e que havia objeção dos filhos ao pastor pela centralização do poder e do dinheiro, confirmando exatamente tudo que já foi dito pelos delegados e as investigações em si, que resultou na denúncia pelo MP. O procurador perguntou sobre a carta. Em relação à carta, tomamos ciência através de um telefonema entre Andréia e Flor de Lis. Ela era uma liderança ali entre as mulheres de presos. A carta foi produzida para que Lucas copiasse com a letra dele, como se tivesse sido produzida por ele, com o mesmo conteúdo, e os envolvidos no percurso da carta até chegar em Lucas foi na seguinte ordem: Flor de Lis, Adriano, Andréia, o ex-PM, Flávio e então chegou a Lucas. E o promotor pergunta se é usual mandarem réus no perfil de Lucas para um presídio de milicianos. Coisas já tratadas aqui com as mesmas confirmações. Então Ângelo Máximo, assistente de acusação, passa a palavra e pergunta se na reprodução simulada, qual foi a primeira decisão do Lucas quando foi indagado se participaria ou não da reconstituição. Doutor, eu me lembro que ele foi até o local do crime, da execução, e lá ele se recusou a participar. Então, o senhor ficou sabendo por que é que ele não participou? Não me lembro, não sei se foi orientado pela defesa, uma coisa assim. Defesa de quem? Pergunta Ângelo Máximo. E insiste. Olha, doutor, eu me lembro que ele foi até o local e depois se recusou a participar. Agora, o enredo em torno disso, eu não me lembro. Enfim, o que ficou claro é que Lucas desistiu de participar após conversa com advogados de Flávio, como já expusemos aqui em outras matérias. Então iniciam-se as indagações dos advogados, começando pelo advogado de Marco Siqueira, o ex-PM, cada um fazendo perguntas em defesa de seus respectivos réus. Então vem Anderson Hollenberg, o advogado de Flor de Lis, que bate no microfone por 2 vezes e diz: show, show, como se estivesse em um comício, show, testando o microfone. Uma atitude meio constrangedora ali. Então, diz: vamos lá, parte do seu estilo, digamos assim, mais pessoal de atuar. Policial, inicialmente o senhor falou que a deputada Flor de Lis teria sido perseguida por uma motocicleta naquela noite. E a doutora Bárbara, que por hierarquia funcional foi quem presidiu a investigação, afirmou aqui hoje que isso não se deu inicialmente por depoimento, e sim por matéria noticiada no jornal. Ou seja, a senhora Flor de Lis contou ao senhor que estava sendo seguida por uma motocicleta ou que sentiu a presença de uma motocicleta. Então, doutor, aí é um detalhe muito difícil de lembrar, mas a versão apresentada preliminarmente foi que havia uma perseguição. E nós constatamos que o único momento em que houve a passagem de uma motocicleta foi em São Francisco, na região da Grota, e ela não perseguiu o veículo, ela passou e foi para outro lado. O advogado continua: o senhor disse, policial, que existe uma diferença entre filhos de sangue e outros filhos de Flor de Lis, na administração das coisas, enfim. Eu lhe pergunto, o senhor sabe me dizer se houve quebra de sigilo bancário de Misael, da vítima ou de Flor de Lis? Doutor, até o momento onde acompanhamos, creio que não me recordo disso. Aí teve uma outra equipe que prosseguiu com as investigações. Se eles pediram, não saberia lhe dizer. O senhor disse que foi habilitado o telefone da vítima às 10 e tanto da manhã no dia do crime. E foi habilitado na Barra da Tijuca de manhã e à noite em Brasília. Como se deu isso aí? Doutor, nós não temos conhecimento técnico sobre isso. Esta informação entra nas apurações, que é uma informação prestada pela operadora de telefonia.
que mandou um extrato de bilhetagem dizendo que o número e o IP foram conectados no mesmo aparelho no endereço na Barra da Tijuca e em Brasília. Aí o senhor se convenceu de que aquele aparelho foi utilizado naquela hora, naquele local. Doutor, não é uma questão de convencer, é uma informação técnica. Muito embora um juiz esteja investigando sobre um assunto, muito embora ele deva lançar mão de um perito técnico em algumas questões. E então foi feito um repasse das mesmas questões feitas aos delegados e nada de diferente. Apenas a justiça trabalhando para checar entre os envolvidos suas versões do crime, no caso, como 5 primeiros, idênticas com a maior ou menor riqueza de detalhes. Hollenberg perguntou se Flávio havia autorizado a polícia a tirarem um material para DNA dele através de uma garrafa de água, que foi o procedimento feito pela polícia para comparar o DNA do pelo encontrado na arma do crime, que comprovou ser de Flávio, com uma garrafa de água. Doutor, as diligências foram feitas de modo simultâneo para não perder tempo, linha de raciocínio que possa contaminar as investigações. Eu não participei diretamente deste processo para lhe dar uma informação fidedigna. Doutor, o senhor sabe informar se este pelo usado para DNA de Flávio foi realmente encontrado na arma ou estava enrolado em algum lençol, algum travesseiro dele? E quanto tempo ele ficou preso na DH? Não. A arma foi, sem dúvida alguma, já arrecadada com o pelo. Então a juíza se pronuncia. Policial, essa diligência onde vocês apreenderam a arma foi uma diligência específica para a apreensão da arma ou ela foi encontrada por acaso? Não, meritíssima, ela foi encontrada por acaso. E por qual motivo estojo, bala, arma não foram arrecadados juntos e enviados juntos para a DH? Pergunta o Dr. Hollenberg. Doutor, pelo motivo de serem coisas distintas, arrecadados por pessoas distintas e em momentos distintos. Simples. E o advogado continua. E se exalta e emenda uma pergunta na outra, expondo o nome de policiais. O investigador diz que ele está querendo criar um novo local de crime. Então a juíza interveio e pediu que o advogado reformulasse a pergunta e fizesse uma de cada vez. O material ao qual o senhor está se referindo foi arrecadado pelo perito criminal, que foi fazer o local do crime. O senhor deve ter conhecimento que a polícia trabalha em uma coisa chamada cadeia de custódia. Então o perito tem todo um procedimento, acompanha toda a apreensão, embalagem do material, lacre, até que seja encaminhado ao devido local. Então, não existe a possibilidade de o material que foi encaminhado ao ICCE ter sido coletado muito tempo depois. Ou seja, o advogado tenta confundir as investigações perante os olhos da justiça, uma prática muito comum por advogados de pessoas públicas. Tentam de tudo. O Dr. Anderson, porém, aos nossos olhos foi além e por diversas vezes foi desrespeitoso com a juíza, sobrepondo suas falas às dela, não a deixando concluir e com ironias. Isso não é ser parcial, é constatação. Não há como defender o indefensável. E então ele segue com uma enxurrada de tentativas, até quando Ângelo Máximo indica à juíza que Simone estaria falando no ouvido de Flor de Lis, que está sentada à sua frente. E antes que a juíza se pronunciasse, o Dr. Hollenberg se coloca como juiz e responde: Doutor, uma pessoa não pode respirar, não? Quando ela o ignora e coloca as réis em seus devidos lugares. O advogado resmunga e a juíza diz: é ela que não sabe se comportar, né, doutor? Foi quando a juíza pediu, então, que mudassem de lugar. E Hollenberg diz que Ângelo deve ter ouvido biônico. E foi este mais um capítulo dos depoimentos de acusação do caso. Sobre os envenenamentos, o senhor apreendeu cianeto no local, na residência? Doutor, mesmo que eu tivesse apreendido, eu não poderia identificar. Muitas vezes encontramos até mesmo drogas e temos que mandar para o ICCE para saber se é maconha, por exemplo. Sim, mas o senhor apreendeu algo do tipo? Não, doutor. Os senhores apreenderam ferragens da casa, fechaduras e etc? Não, doutor. O senhor participou da busca e apreensão na cela de Flávio na época? Não. O senhor sabe informar quantas armas foram utilizadas, uma ou mais de uma? Não. O senhor sabe afirmar se existe um executor ou mais no local do crime? Não. Com relação à rua, esta rua de trás, o senhor se recorda se foi feita registro, apreensão de material ou de outros carros nesta rua? Se foram, estão todos nos autos. Mas o senhor se recorda? E a juíza interfere. O senhor se recorda, policial? E ele responde: foram feitas inúmeras apreensões de imagens coletadas. Agora, especificar onde e quais não vou saber dizer. Só me recordo o que consta nos autos. O advogado não se contenta com a resposta e a juíza pede que se contenha. O próximo policial é da equipe de Alain Duarte, que atuou em outra fase e trouxe informações complementares
e, mais importante, muitas outras informações inéditas referentes a outros personagens do crime. Este depoimento aqui apenas corroborou com os 3 anteriores, sendo dos 2 delegados e do perito técnico. E vamos ao segundo policial investigativo, que tem um tom calmo e objetivo como o outro, porém, provavelmente por ter saído recentemente do caso, não lhe faltou uma informação sequer e dita sempre de modo imediato. O promotor com a palavra e a juíza pede silêncio. O senhor assumiu em janeiro junto com o Dr. Alain, certo? Participou de diversos depoimentos na DH. E como foram as investigações que vocês seguiram? Então, doutor, nós começamos tendo como base estudando o processo anterior e, ao mesmo tempo, iniciando a nossa própria investigação, que teve início em janeiro. Ouvimos testemunhas, colhemos provas para poder formalizar o inquérito, juntando provas técnicas das análises dos celulares e outras mais. Vocês pegaram a investigação a partir do momento da questão do celular com a Evelise, viúva do senador Harold de Oliveira, certo? Isso, exatamente. Vocês investigaram com a operadora que esta ligação, na verdade, não teria nada a ver, certo? Chegou a sair na imprensa que esta linha estaria em posse da Evelise. Na verdade, doutor, pode até ter saído na imprensa, mas nós trabalhamos somente com os autos e pedimos a quebra de sigilo telefônico pela operadora, onde tivemos acesso a tudo, horário da ligação, duração, local, tudo. E o que ocorreu foi uma ligação da Flor de Lis à Evelise após o crime. O senhor esteve presente no depoimento da senhora Regiane? Importante salientar que Regiane é a ex-patroa do Lucas, filho de Flor de Lis, que seria o suposto laranja da família. O policial diz não ter participado do depoimento dela. O senhor estava presente no depoimento de Daniel? Do Daniel, sim. O que eles trouxeram? Regiane, Daniel, Luana... Bom, doutor, embora já tivessem feito uma investigação anterior, nós precisávamos fazer a nossa averiguação para tirar dúvidas e fazer perguntas necessárias ao procedimento da investigação. E foi onde Daniel compareceu e repetiu as declarações feitas anteriormente e esclareceu novos pontos. A partir dali, nós iniciamos a nossa investigação, que veio a se confirmar com as outras testemunhas. Nós precisávamos entender a dinâmica desta família e nada melhor do que ouvir seus membros. Ouvimos diversas pessoas dali e foi constatado que haviam facções, um grupo mais do lado de Anderson do Carmo e o outro de Flor de Lis. Foi constatado que Flor de Lis incentivava esta divisão. Isto dito pelas testemunhas como pelas diversas técnicas de perícia retiradas de celulares apreendidos. Então, era sim uma facção, não havia família nenhuma não. E quem eram os mais próximos de Flor de Lis e os mais próximos de Anderson? Os mais próximos de Flor de Lis são os biológicos e Marzi. E do Niel, que era como chamavam Anderson, Luana e Misael. O senhor sabe me dizer se houve tentativas anteriores conectadas ao crime? Chegaram a apurar planos anteriores ao fato em si? Réus procurando, pedindo para matar alguém? Positivo, doutor. Inclusive, o que motivou o desmembramento deste inquérito foi uma citação do Lucas, que disse que ele mesmo foi cooptado pela Marzi para que realizasse o crime em troca de uma vantagem financeira. Então, já de posse desta informação de que teriam interessados no cometimento do crime, é que nós partimos em busca do mentor e daí foram expostos os planos anteriores de envenenamento e tentativas nas quais eles estavam buscando pistoleiros. O promotor pediu que o investigador detalhasse as dinâmicas dos planos, dos envenenamentos, enfim. Então Luan contou que a ré Simone teria lhe contado que ela mesma estaria tentando envenenar o pastor e Luana foi testemunha presencial de uma tentativa, quando viu Flor de Lis colocando uma substância na bebida de Anderson. E a deputada disse ser remédio para a ansiedade, porque o pastor estava muito ansioso, que ele de fato era. Houve também outras situações que confirmaram essas tentativas, de pessoas que passaram mal ao ingerir alimentos destinados à vítima. Os outros réus pareciam saber dessa praxe de colocar veneno nesta bebida? O réu Carlos alertou o casal Luana e Misael para que não tomassem nada destinado à vítima, porque Flor de Lis estaria tentando matá-lo com veneno. E o Carlos participava disso na alimentação em si? Não me lembro, somente que ele sabia dos envenenamentos e nada fez para evitar. O pastor sabia do que estaria acontecendo?
Então, o que se constatou nos autos foi que ele teve algumas oportunidades de saber. Sim, lhe foi avisado por algumas vezes, mas muito provavelmente ou ele não acreditou, ou ele acreditou que pudesse contornar a situação. E com arma de fogo, o senhor sabe me dizer se o pastor soube de algum plano para assassiná-lo com arma de fogo? Sim, exatamente. O Lucas, após a conversa com Marzi, onde lhe foi feita a proposta, a mensagem entre eles chegou ao iPad do pastor, onde ele pôde mais uma vez tomar ciência do que estava acontecendo. Adendo, foi a mensagem, segundo os autos, onde Lucas mostrou a Regiane e juntos enviaram ao pastor. Esta conversa está nos autos, mas ele não ligou muito ou tentou contornar. E os demais filhos réus? Todos tiveram certa participação e ciência dos fatos, especialmente o André Bigode, como é conhecido. Existia uma certa insatisfação não só familiar, quanto do intento que se resolvesse um problema ao executar a vítima, que naquela circunstância foi chamado de traste, em uma mensagem entre André e Flor de Lis. Então, tudo ficou muito clara a intenção da deputada estar cooptando André para executar o crime. E sobre a carta? Sobre a carta, teve o depoimento do próprio Lucas, ele contando que recebeu a carta que avisava para ele o que era para ser escrito e que ele fez isso em base a esta primeira. E ao ser relatado qual foi o destino dessa carta primária, ele relatou que o Flávio rasgou a carta. E a partir do momento que o próprio autor da carta fala que aquele conteúdo é inverossímil, não há mais nada que se possa investigar. O senhor sabe se houve a tentativa de ocultação de testemunhas? Houve sim. O Luan sempre teve o sonho de morar nos Estados Unidos com a família. E Flor de Lis nunca concordou com isso. E de uma hora para outra, a partir do momento em que ele passou a colaborar com as investigações, apontar detalhes, a Flor de Lis passou a incentivar que ele fosse. Inclusive se ofereceu para custear as passagens dele e de toda a família. Daniel também relatou que foi oferecido dinheiro a ele e ele estranhou o fato. E a palavra então passada ao assistente de acusação Ângelo Máximo. Senhor investigador, o senhor esteve presente no depoimento da Luana? Como ela descreve a ré Flor de Lis? Sim, estive. Disse que ela era uma mulher dominadora, inclusive psicologicamente, e que tinha um domínio muito forte sobre Marzi, que se tornou ré colaborando com o plano. Que Marzi é alguém que deseja muito provar seu valor à mãe, e que ela estaria disposta, inclusive, a participar de uma coisa como esta para ter sua recompensa. O senhor sabe sobre um dinheiro da vítima que havia sumido? Sim, existe esse relato, e que a Marzi teria confessado, inclusive, para a vítima que houve este furto. E foi mesmo ela quem roubou? Então, posteriormente, ela afirma que não foi ela quem furtou, mas que Flor de Lis teria pedido para ela assumir. No momento do crime, a Marzi estava onde? Pergunta Dr. Ângelo Máximo. A Marzi estava na casa de Misael, com o intuito de cuidar do filho do casal. E no momento em que ocorria o crime, foi constatado algum movimento anormal de Marzi? Sim, através de um aplicativo no celular dela foi constatado que haviam passos e que Marzi não parou de andar durante aquela noite toda. Durante toda a noite ela esteve em movimento, inclusive na hora do fato, que ocorreu por volta das 3h30 da manhã, mais ou menos. E isso nos faz pensar que uma pessoa que foi por uma casa cuidar de uma criança deveria estar dormindo esse horário. Em algum momento das investigações foi constatado que a Marzi teria confessado a Luana o planejamento deste crime? Segue o Dr. Ângelo Máximo. Sim, respondeu o oficial, sempre muito objetivo. O que ela falou para Luana? Houve um episódio, em que a Marzi se abriu para a Luana, onde ela disse que a Flor de Lis a havia envolvido nisso, e até mostrando algum arrependimento. Pediu para ela para procurar um assassino, pesquisar sobre veneno, porque seria melhor para a família se o Anderson do Carmo morresse. E então acabou esclarecendo o plano, Este plano macabro, disse o policial investigativo. A Marzi confessou para Luana a participação de algum outro acusado no crime? Olha, doutor, eu estou puxando pela minha memória porque são muitos detalhes. Eu não me recordo se nesta conversa exata, entre elas, teria sido citado algum outro membro. Possivelmente sim, mas não estou me recordando se ela falou outros nomes. Quando a Marzi estava na casa da Luana e confessou a Luana o conhecimento e a participação neste crime, a Luana convidou a Marzi a ir à delegacia? Pode crer que sim, doutor.
Ela convidou a Marzi para ir à delegacia para contar tudo o que sabia. E qual foi a atitude da Marzi? Ela pediu para pensar se entregaria a mãe. E posteriormente ela decidiu não contar nada, que não entregaria sua mãe. E vale lembrar também que no momento da investigação foi achada uma conversa que se encaixa muito bem com este período, que a Marzi e a Flor de Lis estão conversando e dá para se interpretar naquela conversa a Flor de Lis convencendo a filha para não lhe entregar. O sumiço desse dinheiro do cofre que a Marzi assumiu que foi ela, mas a Luana disse que não foi. Foi investigado em que esse dinheiro foi usado ou se foi usado para a compra da arma? Não dá para se afirmar. Só há esse relato que o dinheiro sumiu e não há relato para saber em que esse dinheiro foi utilizado. Na proposta que Marzi faz ao Lucas para matar o pastor em troca de 10 mil reais, quem da casa teria condições de arcar com este valor com exceção do pastor? Somente Flor de Lis. Quem? Somente a deputada e ré Flor de Lis, porque há alguns relatos durante o inquérito, salvo engano, 2 pessoas chegaram a comentar que naquela casa ninguém gosta de trabalho, então quem tinha o poder financeiro era o casal Flor de Lis e Anderson. Policial, a Luana falou de Simone? Sim, sim, sim. O que ela falou da Simone? Falou que a Simone não era uma pessoa fácil, vamos dizer assim, e que uma das tentativas de assassinato teria sido realizada por um ex-companheiro de Simone a pedido dela, mas que o plano de assassinato foi frustrado por uma situação externa que era para acontecer no final de um culto, mas o pastor Anderson acabou pegando um carro diferente para ir embora. Na hora da diplomação da acusada Flor de Lis, a deputada federal em Brasília, você tomou conhecimento do relato de que Simone disse, onde também estavam presentes a Flor de Lis e Rayane? Houve esse relato. Qual foi o relato, sabe me dizer? Que estavam no gabinete essas pessoas já citadas e que foi dito algo do tipo: agora não precisamos mais dele. E quem estava na cena concordou com esta frase. Você recorda se há algum relato a mais sobre Simone? Agora, puxando pela minha memória, vamos ver. Ela diz para Luan sobre o envenenamento. Mas ele é ruim de morrer, tio. Existe esse relato também, além de apreensão dos celulares, onde foi constatada a pesquisa na internet sobre o envenenamento. Você se recorda deste relato, abre aspas? Você que é a cantora, você que é a pastora, você que é a deputada, por que tem que ser assim? Sim, responde o investigador. Essa frase foi dita pela Simone. Quando a Luana foi no hospital com Misael para se encontrar com a acusada Flor de Lis, ela te contou a reação da acusada e qual foi o sentimento que a Luana teve? Eu me recordo que ela disse que conhecia a Flor de Lis e que sabia interpretar quando ela estava sendo verdadeira ou não. E ela nos relatou que a Flor de Lis estava fazendo um choro falso, não era um choro verdadeiro, e que ela interpretou aquilo como uma cena. E o que a Luane passou a respeito do André? Que ele era tesoureiro, que faz parte do núcleo mais próximo de Flor de Lis, e que certa vez um dos pistoleiros contratados apareceu na igreja cobrando uma certa quantia, e que se não lhe fosse dado o dinheiro prometido, ele executaria a Rayane. E quem entregou o dinheiro a esse pistoleiro foi o André Bigode, pai da Rayane. No caso, esse dinheiro seria para esse pistoleiro matar o pastor? Exatamente, o que passou a ser para não matar a Rayane. Esse pistoleiro foi encontrado por um dos réus? Olha, eu não tenho certeza não, me recordo, porque foram tentativas diferentes, porque teve o ex-namorado de Simone, teve esse rapaz, teve uma outra procura por bandidos, então esse pistoleiro que apareceu na igreja não sei quem foi. Você se recorda que no depoimento dado pela Luana, ela ter dito que quem contratou esse pistoleiro foi na porta da igreja e foi a Rayane? Sim. A Rayane estava onde nesse momento? Nesse momento ela já se encontrava em Brasília. Foi feito algum contato com o pastor para saber a cor e o modelo do carro em que estava? No texto que expõe o plano de morte, fala de uma pessoa que iria entrar em contato com Anderson pedindo uma foto do carro. E dessa forma eles saberiam o modelo e a placa para que o crime fosse executado. E por que esse crime não foi executado? Porque não encontraram o carro. Então, nesse mesmo texto foi colocado que eram para abordar Lucas ou nem, não me recordo, e Lucas nos relatou que ele não aceitou esse plano. Vale lembrar que essa mesma conversa foi confirmada por Regiane, ex-patroa de Lucas, em uma entrevista conosco, em que ela própria foi mostrar essas mensagens à Flor de Lis e ela não deu a menor importância, como já dissemos.
Você se recorda o que Luana disse sobre Rayane? Que a Rayane foi para Brasília com a promessa de ganhar 15 mil reais e não era esse valor que estava chegando a ela. E isso deixava ela frustrada e então passou também a pesquisar ou procurar matadores para cometer o crime contra Anderson. Adendo, foi levantada a possibilidade de prática de rachadinhas no gabinete da deputada. Não se sabe da prática de quem. A Luana fala do Flávio? O que ela fala, a Luana, sobre o Flávio é que seria uma pessoa mais fechada, que separou da mulher e teve aquelas questões de ameaça contra a ex-mulher. Ela fala do Flávio ser carente do amor de mãe. Sim, ela cita isso e é compreensível por se tratar teoricamente de uma família muito grande. Vamos voltar um pouco e vamos falar do depoimento da Luana, onde ela diz sobre a tentativa de envenenamento no gabinete, o senhor se recorda? Suco de laranja, né? Responde com pergunta o investigador. A ocasião do suco de laranja, a Luana se recorda que viu a Flor de Lis colocando uma substância no copo de suco que seria oferecido ao pastor Anderson do Carmo. E nessa ocasião ela chegou a comentar com a Luana que seria para acalmar a vítima, como se fosse um calmante, alguma coisa assim. O senhor se recorda da Marzi no gabinete e ela ter feito o suco? Sim, sim. O senhor pode nos narrar este ponto? Se não me falha a memória, Marzi teria feito esse suco e entregado para a Flor de Lis para que colocasse aquele pó que ela dizia ser calmante. Numa ida ao Rio em que estavam no carro Carlos Ubiraci, Cristiane, sua esposa, Misael e Luana, o que o senhor tem a me dizer sobre esse encontro? Foi uma situação em que eles estavam presos no trânsito ou em engarrafamento, uma coisa assim, quando de repente foi puxado por Carlos uma conversa, alertando Luana e Misael para que não ingerissem nada que tivesse sido destinado a Anderson do Carmo, pois a Flor de Lis estava tentando matá-lo, envenenado. Nestes termos claros. Você sabe se a Cristiane, esposa do Carlos, após ingerir um alimento destinado a Anderson do Carmo, passou mal? Sim, existe esse relato nos autos, que após ela ter consumido um alimento destinado ao pastor Anderson, teria passado muito mal ao ponto de ter que ir a um hospital. Isso foi relatado inclusive pela Roberta, filha do casal Carlos Ubiraci e Cristiane, mas foi negado na ocasião em que Carlos foi prestar depoimento. Pelo depoimento prestado pelo Carlos e pelo depoimento prestado pela Roberta, sua filha, quem fala a verdade? Roberta. Nesse momento, houve um atrito entre o assistente de acusação Ângelo Máximo e um dos advogados da defesa acerca da pergunta anterior ser subjetiva ou não. A pergunta foi reformulada para: qual a opinião do delegado sobre o depoimento de Carlos Ubiraci? Que o depoimento foi contraditório e cheio de falhas quando comparado aos de outras testemunhas. Outro ponto, várias testemunhas foram à DH relatando que o pastor Anderson sabia das tentativas contra a sua vida e que fez uma reunião para tentar resolver este problema. E no depoimento do Carlos, ele relata que o Anderson nunca soube dos planos contra ele. No termo de Carlos, ele fala que nunca recebeu qualquer mensagem sobre este conteúdo, mas nos autos é mostrada uma mensagem encaminhada por sua filha de criação, Roberta, a ele com esse conteúdo, no caso, o envenenamento. Foi relatado que alguém mais da casa passou mal a ingerir alimentos destinados a Anderson? Sim, além da Cristiane, também foi relatado a Tayane. Como foi relatado a divisão de alimentação na casa? Há relatos que haviam geladeiras diferentes para grupos diferentes da casa, que alguns teriam mais privilégios que outros em relação à alimentação, que alguns teriam do bom e do melhor, enquanto outros teriam direito a apenas arroz, feijão, macarrão e salsicha. O senhor tem conhecimento que foram 2 advogados visitar o Lucas na prisão e o alertaram para não participar da reprodução simulada do crime? Sim, Lucas nos conta isso em seu termo, quando ele foi à DH, que 2 advogados o aconselharam a não participar da reprodução simulada.